Bom, no vídeo de hoje quero falar sobre o técnico Pepa, que nesse primeiro momento era óbvio que a diretoria não pensava em uma demissão. Só que, visto a sequência terrível de resultados e esse jogo em casa, mais uma vez, e agora contra o Red Bull Bragantino, que eu quero comentar aqui nesse vídeo. Além disso, quero falar sobre o Tite, que eu comentei no vídeo de ontem, né, mas bem por cima, e que ele já deu uma entrevista em agosto do ano passado, falando que depois da Copa do Mundo, no caso, não veria problema em assumir o Cruzeiro ou qualquer outro time grande do futebol brasileiro. Além disso, também sobre outro técnico que está livre no mercado, um argentino que eu acho que poderia sim ser uma boa opção, uma das, né, porque tem algumas peças internacionais que eu acho interessante. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Caso esse conteúdo te agregue, né, de alguma forma, com algum conhecimento que você ainda não tinha, aproveite para se inscrever, porque estamos bem próximos dessa marca de 40 mil inscritos aqui no YouTube. E também, né, sempre quando eu postar um vídeo novo, você sendo inscrito, ativando as notificações, você recebe aqui em primeira mão. Antes de dar uma sequência, tem um recado do aplicativo gratuito para você consultar a placa do seu automóvel para ver, né, se não tem algum débito em aberto, que é da Zapay, parceiro aqui do canal, onde por lá você pode pesquisar a placa do seu automóvel, baixando o aplicativo com o link aqui na descrição. Você pega lá, baixa, faz o seu registro e pesquisa a placa do seu carro, da sua moto, e é de graça para você verificar se tem alguma pendência em aberto. Por exemplo, você tem ali alguma multa, não pagou alguma parcela do IPVA desse ano, ou de anos anteriores, né? Também em relação a licenciamento. Você pode inclusive fazer o pagamento dentro do aplicativo e utilizando esse meu cupom Cruzeiro25 tem 25% de desconto nas taxas dentro do aplicativo da Zapay, que se escreve assim, ZAPAY. Então o link para você baixar e verificar aí, baixar o aplicativo, verificar se não tem nenhuma pendência e se quiser, pague no conforto da sua casa utilizando o meu cupom. O link está aqui embaixo. Bom, bem no momento que eu estava gravando esse vídeo, ainda bem que eu abri o Instagram do Cruzeiro, confirmando, né? Então a saída dele, eu até vou deixar aqui para vocês. Ainda bem, porque eu já estava, vocês viram aqui, né, falando tudo mais sobre a saída então do treinador, que foi confirmado então na manhã da segunda-feira, dessa terça-feira, né, que até o Samuel Venâncio, eu estava lendo aqui a mensagem, né, falando justamente sobre isso, de que ele, né, poderia deixar o clube. Até fiquei surpreso, sinceramente, para falar bem a verdade para vocês, eu esperava que a diretoria iria esperar esse próximo jogo, né, contra o Red Bull Bragantino, justamente para avaliar o trabalho do treinador e a última chance. Só que, sinceramente, eu acho que já deveria ter feito isso, há algumas rodadas, e o Cruzeiro comunica nesse acordo aqui, na manhã dessa terça-feira, de que iria anunciar um novo técnico nos próximos dias, né, podemos dizer assim. E como hoje é numa terça-feira, cara, acho que tem tempo aí, quem sabe, já chegar numa quarta, quinta e ficar à beira do gramado nesse compromisso, então, no final de semana. Cara, não era de se surpreender uma demissão, porque os números eram muito ruins, né? É muito ruim mesmo. Por exemplo, no Campeonato Brasileiro, 21 jogos, apenas 6 vitórias, 7 empates e 8 derrotas, com 20 gols marcados e 20 gols sofridos. Em relação ao time jogar bem, a maioria dos jogos contra adversários da parte de cima jogava bem, tinha uma boa criatividade, mas aí enfrentava equipes da parte de baixo e não jogava de igual para igual, até vezes muito piores, igual foi contra o Curitiba, contra o Goiás, contra o Cuiabá, contra o Fortaleza, que é um bom time, mas o Cruzeiro estava em casa. Então acaba que o Cruzeiro deixou muitos pontos na mesa, que poderia hoje estar numa situação muito mais tranquila, né, no Campeonato Brasileiro. Na Copa do Brasil, 4 jogos, 1 gol, 4 jogos, 1 vitória, 2 derrotas e 1 empate. Aquela eliminação para o Grêmio também, que assim, você vê que claramente o Cruzeiro poderia, né, ter passado já no primeiro jogo, né, na ida. Obviamente os jogadores errando gols, o Bruno Rodrigues e tudo mais, só que primeiramente quem escala o jogador não é o Cruzeiro, né? É o treinador. Então se o treinador escalou o jogador e o jogador erra, não é culpa do técnico que a bola não está entrando. Por que ele está escalando ele então? Essa é a grande questão e sinceramente eu acho que eu concordo, cara, com essa demissão do Pepa. Aquele último jogo contra... A grande questão nem foi esse contra o Grêmio, cara. Esse do Grêmio, pra mim, já era pra ter mudado de técnico. Levar gol no final ali contra o Palmeiras e contra o Corinthians nos últimos 5 segundos, vindo com aquela sequência terrível de não vencer os jogos em casa, às vezes jogando melhor do que o adversário, mas pouquíssima objetividade, parecia que o time nem treinava a finalização. Enfim, acho que realmente já estava na hora. Eu quero falar agora então com vocês sobre outras alternativas no mercado, primeiramente sobre o Tite, que eu trouxe no vídeo de ontem. Onde eu trouxe no vídeo de ontem, né, falando sobre o técnico Tite, que depois disso até fui pesquisar mais, coloquei até lá na página nossa no Instagram. Se você não segue o Cruzeiro News no Instagram, segue lá também, estamos quase nos 36 mil seguidores. Enfim, falando sobre o Tite, né, que deu uma entrevista ao Super Esportes, ao Tempo Esportes,
Em agosto do ano passado, inclusive tem um ano, nessa semana, dia 25, ele falou o seguinte: após a Copa do Mundo, o técnico Tite não descartaria treinar o Cruzeiro, né? Em entrevista, ele não falou especificamente do Cruzeiro. Obviamente, como o portal O Tempo é de Belo Horizonte, ele perguntou justamente sobre o Cruzeiro, né? E o Atlético, e ele falou que não descartaria, depois da Copa do Mundo, treinar qualquer time grande do futebol brasileiro. Obviamente ele falaria isso até mesmo para fazer média, né, com as torcidas, para obviamente ter mercado, mas para falar bem a verdade, não acho que o Tite esteja, interessado nas oportunidades que possa aparecer no campeonato em opções do futebol brasileiro, não, viu? Porque recentemente o Corinthians propôs para ele uma volta, né, para o clube no lugar do Luxemburgo, quando demitiu o Cuca para o lugar então do Luxemburgo. Ele não quis porque estava aguardando propostas da Europa. Eu não sei se ele estava esperando um time gigante do futebol europeu. Eu acho que era difícil imaginar realmente, né, um time gigante, um Manchester United, uma Juventus, um Manchester City, um Real Madrid dando espaço para ele. Mas eu esperava sinceramente um time ali de segundo escalão, um Sassuolo, quem sabe da Itália, algo nesse sentido, um Genoa. Sim, eu não ficaria surpreso se tivesse aparecido algumas opções, mas sinceramente acho que era até melhor ele assumir um time grande no Brasil que dê uma boa condição para ele brigar por títulos, algo que hoje o Cruzeiro não é, mas um trabalho de médio a longo prazo poderia ser. Eu vou deixar aqui também para vocês os números dele, né, na seleção brasileira. É aquela coisa, tem gente que vai avaliar pelo trabalho, não ganhou a Copa do Mundo, né, então, se você não é o melhor funcionário do mundo no seu país, então quer dizer que você não é um bom empregado, né? É meio que isso, né? Obviamente, com a melhor seleção do mundo, ele não conseguiu ganhar. Só que se você falar que os números dele são ruins para a seleção brasileira, tem que ser um pouco lunático, né? Eu até vi mesmo quando ele foi especulado no Flamengo, parecia que era o pior técnico do mundo sendo especulado no clube. Obviamente, eu não contrataria o Tite, se eu fosse o Flamengo ou o Palmeiras, com um elenco extremamente recheado de craques, porque não é um técnico que vai querer jogar toda hora com a posse de bola e atacando. É um técnico ofensivo sim, só que tem opções melhores no mercado. Fora que tem essa imagem recente do torcedor, né, há menos de 9 meses da Copa do Mundo, e acaba então queimando um pouco o filme do Tite, mas pelo amor de Deus, nós estávamos até pouco tempo atrás com, olha o nível de técnico que o Cruzeiro tinha na Série B, e agora não querer o Tite eu acho um pouu loucura. Até tem também essa matéria aqui, que eu vou deixar do Rômulo, onde ele visitou o técnico dia 18 de novembro, acho que isso aqui estava próximo da Copa do Mundo, né? Aqui, Rômulo do Cruzeiro visita Tite e acompanha treino da seleção em Turim. No caso aqui, ele nessa época ele já estava meio que se aposentando do Cruzeiro, né? Já tinha terminado a Série B e até agora não arrumou nenhum outro time e estava fazendo essa transição para o certificado de treinador. Então o Rômulo aí também já se encontrando, quem sabe não poderia ser uma deixa. Teve também uma foto do Tite, né, com a camisa do Cruzeiro, que foi naquela época que ele teve um treino do Cruzeiro da seleção brasileira na Toca da Raposa. Aí o Everton Ribeiro posou com a camisa do Cruzeiro, o Tite e tudo mais. Enfim, na seleção brasileira nessa última temporada teve bons números sim, sem dúvidas. Só na Copa do Mundo que não conseguiu esse trunfo, mas conquistou aí uma Copa América. A Sul-Americana colocou no bolso, né, times excelentes igual a Argentina, o Uruguai, o Chile, que era bom, né, até 2016, Colômbia nem deu chance nenhuma para esses adversários, então não tem muito o que falar. O Tite é muito bom, mas agora se o Cruzeiro vai ter condições de trazer ele, eu sinceramente acho que não. Bom, outros nomes muito comentados é do Rogério Ceni, obviamente, até porque no mercado nacional é um dos que aparece como alternativa. O Rogério que estava por último no São Paulo, já comentei também por cima, né, no meu último vídeo. Enfim, não tem números espetaculares se você for analisar. É um treinador que já ganhou então o Campeonato Brasileiro pelo Flamengo, uma Copa do Brasil e tudo mais, mas assim, longe de ser aquele técnico que todo mundo fala, nossa, esse aqui é excelente, né? Óbvio que é um cara que tem uma história gigante, principalmente no São Paulo, só que nos últimos anos o que pega, por exemplo, eu querer uma contratação dele ou não, é o ambiente que ele tem com os jogadores. Que pra falar a verdade, pelo Fortaleza e pelo São Paulo em 2017, já tinha esses rumores de que ele era um técnico muito autoritário, né, e que não estava bem com os jogadores. Aí ele assume o Fortaleza, foi muito bem em 2018 e 2019, até assumir o Cruzeiro, né, onde participou da campanha então do rebaixamento, naquele ano com apenas 8 jogos, 2 vitórias e também teve aí 4 derrotas nesse período, além de 2 empates. Depois volta para o Fortaleza, foi muito bem e vai para o Flamengo, onde conquistou então aquele Campeonato Brasileiro aos trancos e barrancos, né, em 2020 e 2021, até ir para o São Paulo, onde ficou no São Paulo de final de 2021 até o início de 2023. Nesse período, então, teve alguns bons jogos, muitos altos e baixos e principalmente colecionando problemas com jogadores, né? Então, essa questão, cara, eu acho que não é um técnico que, pra chegar desse jeito que ele tá, nossa, eu fico muito pé atrás, porque parece que quando o time tá funcionando muito bem, aí ele consegue reunir o grupo, e quando tá mal, ele perde completamente, né? Igual o Cruzeiro nos últimos jogos, você não via nada, por exemplo, passando que,
o grupo está rachado, tudo mais, briga no vestiário. Obviamente vai ter uma discussão ou outra, todo jogo isso acontece, mas até o Pepa mesmo, que não é tão experiente assim, é bem mais jovem, né? Na minha opinião, até controlou melhor o grupo nesses últimos jogos do que o Rogério Ceni quando estava no São Paulo, que arrumava confusão, ó, com todo mundo. É aquela coisa, o Rogério Ceni é um bom técnico? Sim, eu só acho que ele perdeu um pouco a essência de colocar a bola no chão e jogar, sabe? Eu acho que pelo Flamengo, em 2020 e 2021, ele não era esse tipo de treinador, pelo São Paulo também, não achava o São Paulo um time espetacular no toque de bola, porque se você for observar, no Fortaleza ele fazia muito isso, quando chegou no Cruzeiro, aquele jogo contra o Santos, de 2019, eu acho que é um dos jogos que eu mais tenho em mente, né? O quanto que o Cruzeiro mudou de um jogo pro outro, porque o Cruzeiro começou a colocar a bola no chão, o Fábio, né, pra sair jogando, aí vai lá o Santos tem um jogador expulso, ele tira o Dodô, lateral esquerdo, e coloca o Fred, atacante, para realmente ganhar aquela partida, e o Cruzeiro vence, né? Uma vitória aí, então, por 1-0. Enfim, mas depois o Cruzeiro desandou completamente, né? Aquele jogo contra o Grêmio, então 3-0, que perdeu em casa, derrotas aí, acho que naquela época estava com o Corinthians também, o Fortaleza em casa, enfim, foi uma sequência bem ruim realmente de jogos do Rogério Ceni. E se não fosse por esse estilo de confusões, para falar bem a verdade, com jogadores e tudo mais, eu aceitaria. Mas essas últimas passagens pelo São Paulo, eu fico com o pé atrás, mas não tem como falar que não é uma alternativa que está, então, à disposição no mercado. Na sequência tem um recado do patrocinador, a 188bet, que te dá R$25 de saldo ao você fazer o seu registro lá na plataforma, vendo pelo esse meu link que vai estar aqui embaixo na descrição. Você clica lá, faz seu registro e vai ter esses R$25 de saldo para começar a apostar. Lembrando que futuramente você pode depositar o seu valor, você tem 100% de bônus no seu primeiro depósito em até R$250. Então vamos supor, você deposita lá, você fez seu registro, pega os R$25 de saldo, deposita mais R$50 e vai dobrar o seu saldo, tendo R$100 mais os 25 da aposta grátis, né? Então você vai ter um saldo já de 125 para começar a apostar e seguindo as regras, você multiplicando o seu valor, futuramente você pode sacar esse dinheiro, né? Tanto bônus no primeiro depósito quanto os R$25 de free bet. Vou deixar então o link aqui embaixo para você apostar nesse jogo do Cruzeiro no domingo contra o Red Bull, uma vitória pagando mais de 2,20. Tá aqui embaixo o link da 188 para vocês. Bom, outro aqui também, o Mano Menezes, esse até por conta do passado pelo Cruzeiro, obviamente vai ser muito relembrado, 61 anos de idade, estava por último no Internacional, onde fez um bom trabalho, não tem como falar que foi um trabalho ruim, por quê? Ele ficou entre 2022 e 2023, nesse período foram um pouco mais de 80 jogos e conseguiu então mais de 42 vitórias. Ano passado até brigou, né, o Internacional, o Fluminense, o Palmeiras, pelo título do Campeonato Brasileiro. O Internacional ficou lá na parte de cima da tabela, com um elenco que, sinceramente, eu acho hoje o Internacional muito melhor do que era no ano passado. E o Mano Menezes brigou em várias vezes, né, lá na parte de cima. Então, ficou um ano na equipe do Internacional e realmente teve um bom trabalho. Até apareceu propostas do Corinthians, onde ele não quis deixar o clube, né, porque o Internacional deu essa oportunidade para ele. Ele conseguiu realmente fazer o seu nome novamente, porque ele estava bem queimado desde 2019. Por quê? Ele ficou no Cruzeiro de 2016 a 2019, inquestionável. Salvou o Cruzeiro do rebaixamento de 2015, aí foi para a China, depois volta para o Cruzeiro, foi muito bem em 2016, salvando também o Cruzeiro, para falar a verdade. Ganha a Copa do Brasil no outro ano de 2017, ganha a Copa do Brasil 2018, Campeonato Mineiro de 2018, 2019 e foi demitido então em 2019, depois de um primeiro turno terrível, né? Para você ter uma ideia, em 16 jogos ele venceu uma, o técnico Pepa em 17 partidas venceu 2, então realmente estava na hora de uma demissão. Ele vai em 2019 para o Palmeiras, teve um desempenho ok, mas o estilo de jogo completamente diferente, né? O Palmeiras errava a mão demais, cara, em treinadores. Como que traz Mano Menezes, Luxemburgo, Felipão, com aquele time ofensivo, né? Meu Deus. Enfim, aí em 2020 ele vai pro Bahia, foi mal e foi lá pro Al-Nassr. Hoje o Al-Nassr é muito conhecido, né? O Cristiano Ronaldo e tudo mais. Só que naquela época era mais um time árabe com uma grana boa, mas um trabalho ali então que estava esquecido. Ficou aí um pouco mais de, se você for analisar, né? Os jogos do Al-Nassr foram apenas 16 partidas e 9 vitórias até ir para o Internacional. Eu não aceitaria pelo estilo de jogo, tá? Nada contra, o cara já teve passagem e ajudou no rebaixamento. Não, é um treinador excepcional, isso não tem como negar, mas voltar aí pro passado de jeito, cara, com o estilo de jogo que o Ronaldo gosta, de um cara mais de toque de bola e tudo mais, eu não acho que seja a cara do Cruzeiro não, viu? Então até quero saber o que você tem a dizer aqui embaixo nos comentários sobre essa lista de opções, sobre essa saída também do técnico Pepa, e tem outro nome também no mercado que eu não vou conseguir deixar aqui pra vocês, os números e tudo mais, só que eu ficaria de olho, cara. O nome dele é Gustavo Alfaro, acho que é essa a pronúncia, 61 anos de idade,
ele que era o técnico do Equador, tá? Na última Copa do Mundo. Ele levou o Equador para a Copa do Mundo, foi muito bem, né, na Copa, chegando até as oitavas. Foi eliminado na fase de grupos, mas fez alguns bons jogos, levou o Equador, né, para a Copa do Mundo, algo que é inexplicável, porque deixou o Chile de fora, né, da disputa da Copa do Mundo, a Colômbia. Então realmente teve um desempenho bem interessante. E ele treinava o Boca Juniors até 2020, teve uma passagem boa, tá, pelo Boca Juniors, mais de 50 jogos e 26 vitórias. Ótima passagem pelo Huracan de 2018, no qual enfrentou o Cruzeiro, inclusive, naquela ocasião. Antes disso, treinou o Rosário Central, Atlético Rafaela, Arsenal de Sarandi, Ginásia e Tigre. Realmente, eu acho realmente bem interessante. O Gustavo Alfaro, acho que seria uma alternativa de técnico, né, agora com a saída do Pepa. Enfim, quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. As opções no Campeonato Brasileiro não são muitas, mas eu vejo que o Cruzeiro, no geral, nunca decepcionou com a escolha de treinadores. O Pesolano, ano passado, o técnico, o Pepa, né, nesse ano, não era um estilo de jogo ruim, só acho que o time que o Cruzeiro contratou ele já começou errado. Era para ter chegado no início do ano e não para o início do Campeonato Brasileiro. Pelo menos deixa o Cruzeiro numa 12ª colocação, 4 pontos de vantagem para a zona. Obviamente já chegamos a ficar em sexto, em oitavo, mas não tá tão ruim. Dá tempo para consertar e quem sabe o Cruzeiro ficar um pouco mais tranquilo daqui para o final do ano. Décimo lugar ali, primeiro tá ótimo já, mantendo na primeira divisão e indo para uma Sul-Americana no próximo ano. Bom, esse foi o vídeo, já falei aqui demais com vocês, tá aqui na tela final aparecendo outras sugestões e o link da Zapay para você fazer o seu registro, né, e verificar se não tem alguma pendência do seu automóvel em aberto. Valeu, galera!